Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Eu me chamo Carlos, sou professor de matemática e hoje nós vamos falar sobre construção de gráfico de linhas. Vamos aos slides. Os gráficos de linha, tá? Como vocês estão vendo aí, nós temos esse gráfico aí, olha. De 70, ele vai subir e o de 30, ele vai descer. Mas isso aí é uma pesquisa. Então vamos à aula. O gráfico de linha é utilizado para demonstrar uma sequência numérica de um certo dado ao longo do tempo. É indicado para demonstrar evoluções ou regressões, que ocorre em seguida para que o comportamento dos fenômenos e suas transformações sejam observados. Então, olha aí, pessoal. Distribuição da população brasileira de 1980 a 2010 em porcentagem. Nós tivemos aí um acréscimo na linha azul, tá? Nós tivemos um acréscimo de 70 para 80%. E de 30 no vermelho, nós tivemos aí de 30 baixando para 20. A distribuição residencial da população brasileira em um exemplo de gráfico de linhas. Então, olhem bem, na construção de gráfico, o gráfico de linha, única marcada por ponto, tá? O gráfico de linha, ele pode ser marcado por ponto. Também, ele pode ser uma linha reta, pode ser variada, ela pode ondular, e também pode ser por ponto. Ela pode ser pontuada. Marcamos sobre o eixo das categorias, o eixo X. Todas as categorias cujos valores serão representados. Tomamos o menor e o maior valor da série analisada. Marcamos sobre o eixo dos valores, o eixo de 0 a y, tá? 0y, numa escala compatível. E marcamos os pontos correspondentes no plano x, 0y. Unimos os pontos por meio de segmentos de reta ou ajustamos uma curva aos pontos marcados. Vejamos no exemplo a seguir. Vamos considerar os valores da média diária de página acessada do site. Então, se vocês olharem bem, nós temos essa tabela aí. O mês de janeiro, tá? De 2009, fevereiro, março, abril, maio, junho. Média diária de página acessada no mês de janeiro, 290, no mês de fevereiro, 300, março, 600, abril, 550, maio, 800 e junho, 900. Então, esse aí são as médias que a gente vai olhar. Olhando bem lá o que a gente viu, pessoal, olhem bem para esse gráfico. Nós vamos aí olhar de janeiro até junho. Observe que ela vai, no primeiro momento, ela vai ser marcada por ponto nesse gráfico. Então, ela vai sair, ó, de 200, menos de 200 ali, ó, um pouquinho, chega na linha de 200, o outro ponto já vai dar lá em 600, março. Aí, observe que em abril ele desce um pouco, tá? Já vem para 500 e pouquinho. E assim ele vai, 550, ele vai ondulando os pontos. Ele vai subindo e descendo. E aí no mês de maio ele sobe, no mês de junho o pontinho vai mais acima. Assim nesse segundo gráfico, também, olha,
já é fazer uma linha fazendo curva. No primeiro já é tipo reta, no segundo é mais as linhas onduladas, fazendo curva. Então, os gráficos de linha, eles podem ser de várias maneiras, não só de uma maneira simples. Continuando lá na frente. Gráfico de várias linhas marcada por pontos. Marcamos sobre o eixo das categorias o eixo x, 0x. Todas as categorias cujos valores serão representados. Tomamos o menor valor e o maior valor dessa série, analisado, marcamos, tá? Sobre o eixo x dos valores. O eixo y, numa escala compatível. Marcamos os pontos correspondentes no plano. Tá? Quando ele fala esse plano cartesiano, o zero é o eixo central, tá? O zero, esse zero aí é o eixo central da linha horizontal, que é o x, e o y, a linha vertical. Unimos os pontos por meio dos segmentos de reta, ou ajustamos uma curva aos pontos marcados. Vejamos um exemplo. Vamos considerar os valores da média diária de arquivos acessados nesse site. Então, olha aí. No primeiro momento, nós vamos ter também, olha, média diária de arquivos acessados e média diária de arquivos realizados. Então, aí nós temos mês de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Nós temos esses valores. Se eles forem ser representados no gráfico, os valores que estão aqui, vocês colocarão no gráfico. Observando que a média aí vai aparecer duas retas, tá, pessoal? Vai aparecer uma reta ou linhas onduladas de arquivos acessados e de arquivos realizados, tá? Então vamos lá. Olhem bem esse gráfico aí. Eles podem ser em linhas retas ou linhas onduladas. Isso de janeiro a junho. Tudo bem? Então nós temos que olhar aí. Eles são bem simples. Média diárias, tá? Olhe bem esse gráfico. Podemos construir o gráfico de duas formas. Sem meta ou com meta. O sem meta. Nesse caso, montamos um gráfico em duas dimensões, onde colocamos um ponto no par ordenado correspondente ao dia da semana. E o valor observado em seguida, unimos cada ponto ao seu sucessor por retas. O gráfico é dado a seguir. Então, observe aí que esse gráfico ele é ondulado, ó, ele sobe e desce por ponto. E ele é com reta, tá? Só que ele é sem uma meta, ele não tem uma meta correta. Número de manutenções por dia, tá? No caso aí, dias da semana. E podemos ver também o mesmo, só que com meta. Aí ele tem que ter uma parte analisada. Então vamos lá. Na análise com meta, basta determinarmos o valor da meta para a comparação dos dados e então inserimos uma reta horizontal na altura deste valor. Com isso, todos os pontos que estiverem acima do valor dado atingiriam a meta, enquanto os que estiverem abaixo não atingirão a meta. Então, observe que nesse gráfico aí, pessoal, nós temos uma reta traçada, tá? Acima do número 20. Nós temos uma reta traçada. Todos os pontos que passarem acima dela, nós vamos atingir uma meta. Os que estão abaixo é os que não atingimos a meta, tá?
Vamos ao exemplo 1. O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 pessoas. O dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das 2 pessoas foram iguais é de que dia da semana? Aí nós temos o gráfico quando eles são iguais, de segunda a domingo. Certamente vocês já dão para observar aí pelo gráfico. Quando é que eles vão ser iguais ao mesmo tempo? Repare que existe interseções nas linhas azuis, ó, e vermelha, apenas no domingo, onde cada um produz 10 quilos de lixo orgânicos, tá? Esse númerozinho aí, subindo, é quantidade de lixo. Então, portanto, aí a alternativa correta é a letra E, a do domingo. No exemplo 2, o gráfico abaixo mostra que no período de 94 a 95 houve um grande aumento no desmatamento na Amazônia. O aumento aproximado em porcentagem desse desmatamento no período de 94 a 95 foi de... Temos 5 alternativas aí. Se olharmos bem aí no gráfico, ele é bem simples de mostrar. Então vejamos. Calculando o crescimento do desmatamento, nós temos aí de 29.059 menos 14.896, que é igual a 14.163. Para calcular a porcentagem, basta dividir pelo desmatamento de 94. Então, como nós temos aí esse valor, nós vamos fazer 14.163 dividido por 14.896, que é igual a 0,95. Isso que é igual a 95%. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra A. Vamos ao primeiro exercitando. O gráfico abaixo mostra as medidas finais obtidas por 5 alunos em uma escola. Os alunos são estudantes do 5º ano, dos anos iniciais. Analise atentamente este gráfico de linhas e responda a pergunta, considerando que a média para aprovação é 6, quantos alunos foram aprovados para o ano seguinte? Então, observe aí que nós temos o aluno 1, 2, 3, 4 e 5 e as notas, tá? De 4 a 10. Ele só quer saber quantos foram aprovados, sabendo que a média é 6. Olha só como a resposta é simples. Nesse caso, a resposta é simples. Basta olhar o gráfico na reta vertical e fazer a contagem, dando um total de 4 alunos. Portanto, a nossa alternativa correta aí é a letra D. Essa foi a nossa aula de hoje. Para melhores informações, acesse a plataforma Eduque e tenha uma boa aula.